Boa noite, caros alunos. Bom, antes de começar a disciplina de análise do discurso, eu vim aqui para dar um recadinho rápido para vocês. Então, vamos à tela para observar algumas informações sobre o desafio Nota Máxima. Então, primeiramente, acesse já a plataforma utilizando o seu CPF como login e senha e dê início às atividades. A plataforma é desafionotamáxima.com.br e aí, com esse desafio, você vai pontuar em suas disciplinas, né? Quais são as principais vantagens? Os pontos obtidos são convertidos para as atividades transversais, acesso a conteúdos e atividades exclusivas em uma plataforma gamificada de ensino adaptativo e oportunidade de reforçar conteúdos importantes para a sua formação. Então, primeiramente, nós temos o simulado diagnóstico, né? A primeira atividade que você irá realizar no desafio Nota Máxima. É através do simulado, inclusive, que serão identificadas as suas lacunas de aprendizagem e trilhado o caminho que você deverá seguir. A pontuação no colaborar, ela vai aparecer ali nas atividades interdisciplinares, né? Mostrando aqui esse exemplo. Então, antes, a gente tinha lá uma pontuação no AVA de 0, né? De 0 de 1000. E aí, depois, com os pontos acumulados, então, vamos supor que você acumulou ali 120 pontos, né? Tem uma pontuação específica. Aí, você vai lá e tem acesso, né? Tem esse acréscimo aí da pontuação. Então, é bem legal essa plataforma, a utilização aí do desafio Nota Máxima. Então, corre lá, faz o seu login com o CPF é o login e a senha e já começa as suas atividades, tá bom? Em alguns instantes a gente volta para a nossa teleaula de análise do discurso. Olá, caros alunos do curso de Letras, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise do discurso. Eu sou a professora Andressa Aparecida Lopes e hoje nós estamos começando a nossa terceira aula, então representando a terceira unidade, que tem o seguinte título: Sujeito, Autoria e as Materialidades Significantes. Bom, as aulas de análise do discurso, elas são cheias de conteúdos, cheias de conceitos muito importantes para a gente realizar essa análise e para a gente olhar para o discurso de um modo muito mais específico, de um modo muito mais delicado, significativo. Então, por isso que eu estou aqui nessas 3 semanas, né? Nossa, já está acabando. Para falar sobre esses conceitos que são tão essenciais para esse processo. Bom, para começar, eu convido você a acompanhar o resumo, né? A apresentação da nossa unidade 3, cujo título, então, é Sujeito, Autoria e as Materialidades Significantes. Então, a gente vai abordar essa questão de sujeito, a sua questão também de autoria, quais são as materialidades que a gente observa em um discurso. E a competência, então, será desenvolver a compreensão da produção textual e observar os mecanismos de conhecimento no discurso. Então, nesta unidade, será analisado de que modo cada materialidade linguística e textual interfere na produção de sentidos, estudando-se o enlaçamento específico do texto com a autoria, compreendendo-se a relação entre linguagem, sujeito e história. Bom, quando a gente pensa na posição, né, de produtor de texto, a gente tem várias posições diferentes, né, que acabam sendo contempladas ali naquele processo. A gente tem a posição de autor, que é a gente tem a posição de sujeito da enunciação, a posição de locutor, a posição de interlocutor. Então, dentro do discurso, nós temos posições sociais muito distintas. E é por isso que nós vamos observar essas características, então, nessa unidade 3. Bom, vamos a uma breve contextualização, na qual eu trago a seguinte reflexão, né? Primeiramente, nós observamos que o discurso ele tem uma relação muito marcada com o dialogismo, ou seja, o discurso ele é marcado por um caráter dialógico que envolve intertextualidades, ditos e não ditos. Então, na unidade 1, na unidade 2, a gente já observou essas particularidades, principalmente na unidade 2, na qual nós observamos a questão do silenciamento do discurso, né? O que é dito, mas o que está
silenciado ali, ou seja, o que representa esse não dito também tem uma posição, um efeito de sentido específico no discurso. Então, a gente já observou também que o discurso ele é permeado de intertextualidades, de relações de vozes com outros discursos, com outros sujeitos, com outras situações comunicativas. Então, tudo isso acaba implicando num posicionamento discursivo específico. Então, nós, na posição de sujeitos, na posição de autores, nós acabamos desenvolvendo esse dialogismo. Ele acaba acontecendo de um modo muito natural. Então, é isso que a gente vai começar a observar nessa terceira unidade, né? Nós vamos tentar observar de um modo mais amplo como que esses posicionamentos, né, de sujeito, de autoria, e como que os efeitos linguísticos, as materialidades que estão ali para ser analisadas, contribuem para a gente identificar essas características e como tudo isso é perpassado também pelas condições de produção, que é o que a gente já viu anteriormente. Então, vamos iniciar a nossa discussão. Quando nós falamos, então, em análise do discurso, uma das materialidades que nós precisamos considerar é o texto. Afinal de contas, o texto é a materialização desse discurso. É por meio dessa materialização, por meio da combinação de signos linguísticos diferentes, é que a gente vai fazer com que aquele texto, aquele discurso, produza sentido, né? E a produção de sentido desse texto é justamente a representação desse discurso. Então, para o primeiro momento, é importante a gente observar essas características relacionadas ao texto e compreender qual é o sentido do texto, qual é a definição de texto e como que ele se relaciona com o discurso. Então, vamos começar com essa questão do que é o texto. Bom, a Eni Orlandi, que é uma grande estudiosa, né, da análise do discurso, com certeza, se você já viu o material da disciplina, né, o livro de análise do discurso, você deve ter se deparado com inúmeras citações e contribuições desta autora. E ela diz, então, que o texto é uma unidade complexa de significação. Então, quando ela faz essa definição, primeiramente, ela diz que o texto é uma unidade, quer dizer que todos aqueles elementos que estão ali reproduzidos precisam ter unidade, precisam estar ligados, estar relacionados. Então, o texto ele só vai ser um texto se ele tiver unidade, ele tiver essa relação de coesão e coerência. Ela também diz que é uma unidade complexa. Por que essa unidade ela é complexa? Porque são inúmeros fatores que estão implícitos ali naquela unidade. A gente tem ali como uma grande marcação os recursos linguísticos, os recursos textuais. Então, a gente analisando a superfície ali daquele texto, nós já temos duas materializações importantes a serem consideradas. Mas a gente também tem as condições de produção que perpassam essas escolhas, o gênero discursivo, que representa a interação social na qual esse texto está materializado. Então, são inúmeros fatores que se combinam para que aconteça o que vem ali na sequência da frase, que é uma unidade complexa de significação. Então, essa grande contribuição que a Orlandi diz, né, de trazer essa unidade complexa de significação, quer dizer que para que eu tenha sentido, para que eu tenha significado, para que eu tenha discurso, ou seja, né, para que esse discurso aconteça, eu preciso que inúmeros fatores estejam correlacionados. Aí sim eu vou ter a produção desse sentido. E principalmente, né, nós precisamos de recursos, né, signos que sejam combinados para que esse sentido aconteça. Esse signo ele pode ser linguístico, então, claro, a gente tem aí a linguagem verbal, mas temos também os signos não linguísticos que não utilizam as palavras, representando também a questão da linguagem não verbal. Desde que elas estejam organizadas, unificadas e trabalhando para o mesmo sentido, elas vão produzir, então, esse texto. Bom, uma questão importante também sobre o texto é a heterogeneidade desse texto, que é isso que a gente vai abordar agora. Bom, quando a gente pensa, então, nessa heterogeneidade do texto, é porque esse texto ele pode ser composto, então, por diferentes suportes de materiais simbólicos, como a imagem estática, a imagem em movimento, a grafia, a musicalidade, o gestual, o corporal.
entre outras questões. Então, quando nós pensamos nessa particularidade aí da heterogeneidade do discurso, nós estamos pensando justamente nesse caráter variado. Quando nós falamos que algo é heterogêneo, quer dizer que eles não são coisas iguais, não são coisas parecidas, né? A gente tem diferenças ali naquele contexto. Então, quando falamos em heterogeneidade do texto, nós estamos pensando nessas materialidades verbais e não verbais que produzem sentido. Então, a gente tem a linguagem verbal, que basicamente é composta pela escrita e pela fala, e nós temos as linguagens não verbais. E aí são inúmeras as possibilidades, como eu coloquei aqui na apresentação para vocês. A gente tem combinações de sons, combinações de gestos, combinações de imagens, recursos visuais. Hoje também com a tecnologia, quantos efeitos, né, de imagens, de vídeo, de edição não contribuem também, né? Quer dizer, contribuem enormemente para esse processo de significação. Então a gente tem muita materialidade, né? Ou seja, combinações de signos variados aí para compor esses diferentes textos. Dando sequência, vamos continuar observando essa questão, porque o texto ele pode assumir então diferentes formas históricas da linguagem: oral, escrita, científica, literária, dissertativa, descritiva, narrativa. Então aqui a gente está fazendo uma grande, um grande círculo com tipologias de discurso, né? Tem tipologia aqui textual, tem também caráter dos textos aqui relacionados às esferas sociais, modalidade de linguagem. Isso quer dizer, e quando eu uso essa expressão formas históricas da linguagem, eu estou justamente trazendo essa ideia de que toda linguagem ela é constituída num dado momento, numa determinada situação comunicativa. E essa situação comunicativa, além de ter ou dois ou mais interlocutores ali dialogando diretamente com esse locutor, ela é uma situação, ela é uma comunicação situada. Ela está concentrada ali numa determinada esfera social, num determinado momento histórico, num determinado momento cultural. Então, todos esses elementos, que são característicos, inclusive, das condições de produção, estão implicitamente associados na forma como aquele texto ele é elaborado. Então, se eu tenho que realizar uma entrevista, né, para coleta de dados, eu vou utilizar a minha fala. Mas se eu vou produzir uma dissertação de mestrado, eu tenho que utilizar a linguagem escrita, uma linguagem formal. Então, essas elaborações, todas essas seleções são realizadas por conta desse momento comunicativo. São essas situações comunicativas que vão fazer com que a gente selecione a linguagem mais adequada para manifestar o nosso discurso, para construir a nossa interação social. E para a gente finalizar ali a nossa discussão, um mesmo texto ele pode conter diferentes posições históricas, até mesmo contraditórias entre si. Então, isso é muito engraçado, né? Porque se a gente pensar assim, mas essa prática social ela está situada em um determinado momento, está situado num determinado momento. Mas o que acontece? Nós somos permeados por várias vozes dialógicas. Essas vozes dialógicas representam outros autores, outras pessoas e, consequentemente, outros momentos históricos e momentos sociais. Então, por isso que, querendo ou não, né, e de uma forma inconsciente ou consciente, nós acabamos inserindo nos nossos discursos e, consequentemente, no nosso texto, outras situações e outros momentos também. Isso é perfeitamente natural, porque nós temos essas ideologias, esses conhecimentos que são transmitidos aí por meio de outras situações, outros discursos e outras leituras que nós realizamos ao longo da nossa vida. Quando nós falamos em discurso, uma questão importante também a ser abordada é a heterogeneidade discursiva. Como nós já observamos em alguns momentos específicos, no seu material de análise do discurso, isso também consta de uma forma explícita, a gente tem a heterogeneidade textual, quer dizer que nós temos materialidades de signos, né, linguagens verbais, linguagens não verbais, que nos auxiliam na produção desse sentido, mas a gente também tem a
a heterogeneidade discursiva. O que quer dizer isso, professor Andressa? Quer dizer que nosso discurso ele é perpassado por outros discursos também. Tudo isso por conta das influências, das leituras e de todos os conhecimentos e interações sociais que nós realizamos ao longo da vida. E é isso que nós vamos observar a partir de agora. Vamos lá. Bom, então, primeiramente, o que seria essa heterogeneidade discursiva? Bom, a heterogeneidade é a presença do outro e de seu discurso num determinado texto, ou num determinado discurso também. Então, quando nós falamos em heterogeneidade, quer dizer que nós estamos pensando o quê? No meu discurso vão aparecer vozes, vão aparecer fragmentos, vão aparecer ideias de outros autores. Por exemplo, quando normalmente eu vou falar sobre dialogismo, quando eu vou falar desse próprio conteúdo de heterogeneidade discursiva, ou eu vou falar sobre o ensino de língua portuguesa via gêneros discursivos, claro que a fala, a escolha do meu vocabulário, né, toda a forma como eu elaboro o meu discurso e os meus textos, elas vão seguir o meu padrão, né? Eu tenho a minha personalidade marcada, a minha entonação de voz, as escolhas lexicais, tudo isso é uma escolha pessoal. Mas quando eu começo a falar desse conteúdo, automaticamente já temos ali uma heterogeneidade discursiva. Tem um outro implícito nisso, que é quem? O autor responsável por esses conceitos, que é Bakhtin. Então, é nesse sentido que nós pensamos nessa heterogeneidade. Claro que quando a gente fala de citação científica, fica tudo mais claro, muito mais fácil, né, de entender. Mas isso acontece até no nosso cotidiano, quando nós acabamos absorvendo para nós o discurso do outro. Quando nós acreditamos em alguma informação, em alguma ideia, e aquilo passa a integrar o nosso discurso, começa a integrar as nossas crenças. Então, é a voz do outro por meio da nossa voz. Então, é assim que a heterogeneidade ocorre. Mas nós temos algumas especificidades. Por exemplo, vamos ao quadro. A gente tem, por exemplo, no primeiro caso, a heterogeneidade enunciativa. A heterogeneidade enunciativa ela é marcada explicitamente ou não no discurso por meio de recursos linguísticos e textuais. Então, a heterogeneidade enunciativa, ela está implícita ou não. Quando ela está implícita, a gente consegue perceber pelas entrelinhas, né? Que esse discurso do outro está marcado aqui naquele recurso linguístico ou textual. Por exemplo, a gente tem a heterogeneidade enunciativa marcada quando a gente tem o uso das aspas para introduzir uma fala. Então, quando nós estamos escrevendo um texto científico, por exemplo, nós temos que fazer então a citação. E aí nós vamos pegar exatamente as palavras daquele autor. O que normalmente nós dizemos? Nós colocamos assim, conforme afirma Peixe, a gente coloca, né, referências por conta das normas da BNT para referenciar a obra do autor e na sequência a gente já vai colocar o texto dele, a fala dele integral. E a gente tem que colocar o quê? O uso dessas aspas, porque aí nós estamos marcando que há um discurso do outro. Isso é de forma explícita. Quer dizer que nós estamos mostrando para o nosso leitor, olha gente, aqui não sou eu que estou dizendo, aqui é Peixe, por isso que eu utilizei as aspas, por isso que eu fiz essa marcação. Então esse é o caso da heterogeneidade enunciativa marcada. Mas a gente tem também a não marcada, que a gente vai ver agora, que é o caso da ironia. O uso da ironia, então, vai ser essa heterogeneidade discursiva não marcada, porque, querendo ou não, é uma representação do discurso do outro, é um posicionamento perpassado por vozes, mas não há nenhuma marcação. Tanto que a ironia, ela só é entendida quando aquele interlocutor, o leitor que está em contato ali com aquele texto, ele percebe que tem algo contraditório. Então, por exemplo, quando a gente usa a ironia, um exemplo básico de ironia, né? Eu viro para os meus alunos e falo assim, bonito, hein? Copiaram a tarefa do Google. Quando eu digo bonito, hein? Na verdade, eu não estou querendo dizer que foi bonito, eu não estou aprovando essa situação, eu estou querendo dizer o contrário. Isso quer dizer, tem um discurso marcado, é o meu próprio discurso ainda, mas tem um discurso marcado ali, tem uma outra voz indicando uma significação.
Bom, dando sequência, agora a gente vai observar a heterogeneidade constituída, que também é um outro tipo de heterogeneidade, um outro tipo de dialogismo, que está relacionado então à memória histórica. Todo dizer está permeado de sentidos que vêm de outros discursos e não são originários do falante. O exemplo A, paráfrase. Então, quando a gente vai produzir um texto científico, a gente tem duas formas diferentes de fazer essa referenciação. A gente pode fazer uma citação direta, quando a gente coloca as aspas e coloca todas as palavras iguaizinhas do texto original, ou a gente pode fazer uma paráfrase. A paráfrase é utilizar a mesma ideia daquele autor, só que nós utilizamos as nossas palavras. Então, isso é uma marca de heterogeneidade constituída. No texto científico é muito óbvio, mas no dia a dia isso também vai acontecer, como eu disse para vocês anteriormente, né? Quando nós nos apropriamos de algo que a gente viu na TV, que a gente leu em algum texto, sem fazer a devida referenciação, porque já ficou tão parte da nossa vida que a gente acabou internalizando aquilo. Então é nesse sentido que essa heterogeneidade também vai aparecer. Bom, vamos a um exemplo agora, né? Na verdade, eu trouxe vários exemplos aqui que a gente pode observar, então, esse diálogo, essa heterogeneidade discursiva. Nesse primeiro caso, quando eu digo, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga, né? Eu estou sendo irônica, né? Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga, quer dizer que ele estava correndo muito devagar. A gente tem um exemplo, então, da heterogeneidade enunciativa não marcada. Quando eu tenho o uso das aspas, não ceder para não perder. Aqui eu já vou ter o quê? Uma heterogeneidade enunciativa marcada, porque aí eu tenho a representação das aspas me dizendo que foi uma outra pessoa que disse isso. E nesse caso a Mona Lisa, que é um grande, né, objeto aí de intertextualidade, a gente vê muita obra, que é uma heterogeneidade discursiva, claro, mas é uma heterogeneidade que vai fazer o quê? Ele faz uma marcação muito específica. A gente consegue perceber que tem uma paráfrase aqui por trás, uma releitura, né? Tem a obra original, que quer dizer, essa obra nova, trazendo uma significação diferente, mas a gente reconhece que tem uma outra obra por trás. Então, a gente consegue perceber que a heterogeneidade discursiva, ela aparece em vários momentos, na verdade, quase o tempo todo, porque nós somos permeados por vários discursos e por várias situações diferentes. Não há como falar de discurso sem falar da posição do sujeito. Afinal de contas, é ele, né? É justamente na relação entre os sujeitos que o efeito de sentido ocorre, e esse efeito de sentido, então, é o nosso discurso. Então, não há como falar de análise do discurso sem entrarmos na questão do sujeito. Bom, para começar, então, vamos à conceituação. Quando nós pensamos na posição do sujeito no discurso, a gente precisa fazer algumas representações, compreender, então, de que modo esse sujeito, que na verdade é um ser humano, que vive várias situações diferentes, e aí que num determinado momento ele vai produzir um discurso. E esse discurso, claro, ele é situado, ele é marcado por condições históricas. E esse sujeito também. Para o Foucault, que é um nome importantíssimo para AD, o sujeito ele é historicamente determinado, produzido dentro de uma conjugação de estratégias de poder, que propiciarão sempre a esse sujeito posições acerca de uma enunciação. Um único indivíduo pode ocupar alternadamente em uma série de enunciados diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos. Então, nós não somos um único sujeito. Eu não tenho uma única representação de sujeito. Por exemplo, neste momento, nesse discurso que eu estou produzindo aqui com você, a minha posição de sujeito ela é específica. Eu sou uma professora do curso de letras, de uma disciplina de análise do discurso. Então, eu tenho um posicionamento. A minha posição de sujeito, ela está determinada historicamente por conta desses elementos do contexto. Agora, quando eu estou em outro momento, eu estou produzindo, por exemplo, a minha tese de doutorado. Aí, a minha posição de sujeito ela é totalmente diferente. Eu tenho outras questões a serem abordadas, as condições de
produção também se modificam. Quando eu vou para uma aula, né, quando eu estou na posição de aluna, a minha posição sujeito também muda. Na sociedade eu exerço posições de sujeito diferente também. Todos nós exercemos essas posições. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa posição ela é historicamente determinada. Não somos nós que escolhemos essa posição. Ela já está determinada pelos momentos sociais, pelas situações comunicativas nas quais nós vamos transitar. E aí, nós vamos realizar essas posições, vamos realizar os objetivos comunicativos e discursivos que essa posição espera, porque a gente também tem isso pré-determinado. Bom, vamos aí ao quadro para observar uma citação que eu trouxe da Brandão. Ela também é uma estudiosa da AD aqui no Brasil, que ela diz o seguinte: para a análise do discurso, é essa concepção de sujeito que vai ocupar o centro de suas preocupações atuais. Para ela, o centro da relação não está nem no eu nem no tu, mas no espaço discursivo criado entre ambos. O sujeito só constrói sua identidade na interação com o outro. Então, esse fragmento aqui é muito interessante a gente observar, porque é justamente nesse intervalo entre o sujeito do discurso e o seu interlocutor que o efeito de sentido vai acontecer. Porque o que acontece? O sujeito ele tem ali formações discursivas, ele tem pré-determinações, então ele tem ali o pré-construído, ele tem os estereótipos, ele já tem uma visão de como que esse leitor é, o que ele espera desse leitor quando realizar contato com esse discurso. E ao mesmo tempo, esse interlocutor também tem as suas expectativas, os seus estereótipos, as suas ideologias particulares. Então, é no encontro, né, nesse espaço que acontece entre um sujeito e entre o interlocutor que o discurso vai acontecer. Porque é aí que a gente vai observar realmente como que esse efeito de sentido ocorreu diante de ideologias diferentes, de materializações, de situações sociais diferentes. Então, isso que é muito interessante na análise do discurso, né? Porque o discurso, por mais que a gente tente prever todos os significados, a gente não dá conta porque a gente não conhece integralmente o nosso interlocutor e ele pode surpreender na hora de se relacionar ali com aquela produção de sentidos. Bom, continuando a nossa discussão, quando a gente fala então no sujeito, todo sujeito ele é formado então por valores, ideias, crenças, conhecimentos que sustentam uma ideologia. Mesmo de forma inconsciente, as ideologias são moldadas no discurso. Então, é muito comum a gente falar assim, vamos fazer uma revisão do texto para a gente não deixar esse texto com muita característica ideológica, né? Ou então falar assim, esse jornal ele é neutro, ele não tem posicionamento ideológico. É um grande mito, porque, na verdade, por mais que a gente tente ser muito cuidadoso com a linguagem, de alguma forma, algum aspecto ideológico vai aparecer, seja no dito, né, no já dito, ou seja, no que foi silenciado. Então, as nossas ideologias, as nossas crenças, os nossos conhecimentos, eles acabam acabam atravessando o nosso posicionamento de sujeito e interferindo naquela posição social. Então, por isso que a gente sempre encontra ali um vestígio linguístico, um vestígio de alguma linguagem que mostra pra gente que há sim, alguma ideologia marcada. E não há problema, porque todos nós somos marcados por essas ideologias, né? Uma coisa é a ideologia aparecer, outra coisa é defender ou apontar um caminho ideológico, né? São coisas totalmente diferentes. Uma é inconsciente, a outra é consciente. Bom, e em relação à posição sujeito, então, quando a gente observa o conceito, como eu coloquei no quadro, o sujeito, então, como eu disse para vocês, ele é atravessado pelas ideologias marcadas no momento discursivo. Essas ideologias, elas são marcadas tanto pelo momento do discurso, como também momentos anteriores, né? Quando a gente tem ali essas vozes, justamente porque o sujeito, ele é dialógico. Como eu comentei com vocês, esse sujeito ele é atravessado por crenças, conhecimentos variados, então ele vai dialogando na mente dele e isso acaba aparecendo também no seu discurso. E o sujeito é marcado pelas condições de produção
e as formações discursivas existentes, como eu comentei com vocês, né, agora, alguns instantes atrás. Quando a gente tem, por mais que a gente tente prever, né, e quando a gente vai produzir um discurso, nós temos essas formações discursivas pré-determinadas, a gente tem um olhar, a gente tem alguns etos, estereótipos ali marcados, mas nem sempre a gente consegue fazer essa significação completa, justamente porque o discurso tem essa questão fundamental que é o assujeitamento, o atravessamento das ideologias. Então, a gente tenta controlar a linguagem, mas as nossas ideologias acabam também aparecendo por ali. Agora nós vamos falar a respeito de uma situação-problema envolvendo a heterogeneidade discursiva. Para isso, eu convido você a acompanhar comigo a situação-problema da nossa unidade 3. Bom, imagine então que você está trabalhando em uma ONG que realiza atividades em comunidades carentes para a promoção da cidadania. Em um desses encontros, um dos moradores inicia uma discussão sobre se considerar ou não negro. Nessa comunidade há um número grande de moradores negros e muitos deles afirmam não se considerarem negros, o que gera uma grande discussão no encontro. Pensando em trabalhar essa questão, na reunião seguinte, você propõe a leitura do texto Me Descobri Negra aos 67 anos, uma crônica sobre identidade de Rafaela Martinez. Como trabalhar, então, o funcionamento discursivo no texto, né? Esse texto, inclusive, ele está disponível no material didático no seu material didático. Então, caso você ainda não tenha lido o conteúdo, né, desse texto da Rafaela, vale muito a pena, é muito interessante observar essa discussão, essa reflexão sobre a identidade. E aí, com base nesse texto, então, que a gente vai pensar nesse funcionamento aí do discurso. Vamos às questões. Então, primeiramente, esse texto, ele é constituído por um ou mais discursos sobre a questão do negro no Brasil e o preconceito racial? Ele é constituído por diferentes heterogeneidades? Quais imaginários sobre o negro e racismo estão em jogo? E ainda, como se dá a produção de sentido no texto? Então, o que a gente conseguiu observar, tendo em mente esse texto base, né, primeiramente, e também em relação a esse processo, né? O que a gente pode observar aqui nessa construção? Bom, primeiramente, em relação a ser e se reconhecer negro, há discurso que se inscrevem em duas formações discursivas diferentes. Então, analisando o texto, né, que estava ali para ser discutido por esse grupo na situação problema, duas formações discursivas foram encontradas. A primeira que trata esse reconhecimento como algo positivo, valoroso e emancipatório. A segunda formação discursiva é que trata esse reconhecimento como algo negativo, discriminatório e pejorativo. Então, isso é muito interessante, porque quando se fala dessa identidade, no texto, a gente consegue perceber por meio dos discursos, do posicionamento da autora, dos exemplos que ela traz, das vivências e das situações realizadas e que ela assistiu ou que ela teve como relato, ela conseguiu observar então que tínhamos duas formações discursivas totalmente opositórias aqui, né? Uma que trata esse reconhecimento como algo positivo e outra que trata desse reconhecimento como algo totalmente negativo, como se o fato dele se reconhecer negro naquele momento não é adequado, ou então dele se reconhecer naquele momento é sinal que ele teve uma transformação, né, um processo de transformação e de reconhecimento da própria identidade. Então, a gente vê que essa questão da formação discursiva acaba sendo importante, porque são os etos variados que acontecem na nossa sociedade. Então, a gente vai perceber que existem estereótipos relacionados a essa questão da identidade também. Na sequência, vamos observar agora como que a heterogeneidade discursiva, então, apareceu. Então, primeiramente, a gente tem uma heterogeneidade enunciativa, na qual vão aparecer vozes ali de diferentes personagens. Por exemplo, tem o filho, o feirante, o colega, e nesse momento, então, a gente tem o quê? A citação. Ela foi entrevistar essas pessoas, as pessoas ofereceram relatos de experiências em relação ao preconceito, em relação à identidade
dificuldade de ser negro, como é ser negro na sociedade brasileira. Então, essa heterogeneidade enunciativa, ela é marcada por conta desses discursos que estão presentes e marcados, né? Ou seja, especificados ali naquele texto. Então, a gente consegue localizar a fala, a gente consegue localizar que há um momento de relato, um momento de construção daquele sentido. Agora, a gente também tem um outro caso ali de heterogeneidade, que é a heterogeneidade constitutiva. Vamos ao quadro. Nesse segundo caso, a gente tem então o quê? Essa heterogeneidade constitutiva, ela já é muito mais marcada pela presença das nossas crenças, de outros diálogos, de outras informações que nós vamos adquirindo. E aqui nesse texto, ela é marcada então pelos discursos de preconceito e de desigualdades, que acaba sendo transmitido tanto por meio da fala dos próprios interlocutores ali, né, entrevistados pela Rafaela, quanto até pela própria autora, que vai exemplificar, que vai reafirmar que esse tipo de discurso existe. Então, é nesse sentido que a gente sempre vai observar a heterogeneidade discursiva, né? Como que ela aparece ali de forma marcada por meio dessas representações, dessas citações, e como que ela aparece até mesmo por meio dessas formações discursivas que são muito comuns de aparecer na sociedade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente quando a gente vai fazer a análise do discurso, que a gente considere esses dois momentos, esses posicionamentos variados que aparecem no nosso texto. Bom, chegamos então ao momento de interação envolvendo a posição do sujeito do discurso, e para isso eu lanço uma pergunta para você. Olha só a pergunta. Quais as possíveis interferências no funcionamento da posição sujeito? Então, o que você acha que pode interferir na posição desse sujeito? Mande a sua contribuição, a nossa tutora já está aí acompanhando vocês para mandar as respostas e já volto para a gente discutir.
Voltamos então, pessoal. Temos aqui uma contribuição lá de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. E o Paulo diz o seguinte: as situações comunicativas em que o sujeito se encontra, as interferências, numa entrevista de emprego, com os amigos, de acordo com os contextos situacionais. Excelente, Santa Cruz do Capibaribe. Obrigada, inclusive, pela contribuição. Esses são fatores extremamente importantes e que fazem, né, que geram essas possíveis interferências, né, que são as condições de produção. Quando nós temos condições de produção variadas, nós temos, então, consequentemente, situações comunicativas variadas também. E aí a posição de sujeito, ela vai sendo transformada. Por isso que eu falei para vocês que em cada momento comunicativo, em cada interação social, nós temos uma determinada posição de sujeito. Então, por isso que ela acaba aparecendo aí de forma direta. Eu estou aqui olhando para ver se chegou mais alguma contribuição. Então, só para a gente finalizar esse momento de interação, quando nós falamos em situações comunicativas, quando nós falamos nas várias práticas sociais, consequentemente dos vários gêneros discursivos, então nós temos aí sujeitos diferentes e posicionamentos diferentes também. Um grande exemplo é o jornalista, né? Quando ele está no jornal, é o próprio veículo que vai orientando ele a se posicionar. No momento ele tem que fazer uma notícia, então ele tem que ser mais neutro, em outro momento ele tem que produzir um artigo de opinião e precisa expressar, então, um lado mais argumentativo. Então, essas posições sujeito vão sendo alteradas na medida que nós modificamos nossas práticas também. Bom, quando falamos em análise do discurso, a questão da autoria, muitas vezes ela é confundida com a posição do sujeito. São duas questões diferentes, porque eu posso ser autor e posso ser sujeito ao mesmo tempo, mas os elementos que perpassam, né, as condições de produção de cada uma dessas posições são normalmente diferentes. Por exemplo, quando nós pensamos no autor de um livro, né, quando ele está naquele momento em que ele produz o seu livro literário, ele está numa posição diferente de quando ele está realizando um posicionamento de sujeito. Professora, mas como que acontece essa diferenciação? É isso que a gente vai verificar a partir de agora. Então, vamos ao conceito das questões de autoria na análise do discurso. Então, segundo Foucault, a autoria ela deve ser considerada como uma função do sujeito dentre as várias existentes. Então, eu tenho uma função de sujeito e entre elas eu tenho a função de autor. A função autor tem o direito e o dever de se responsabilizar por seu dizer e também possui o controle da circulação do dizer. O Foucault, inclusive, ele fala isso, né? Que nós somos responsáveis por aquilo que dizemos, ou seja, o efeito de sentido provocado pelo nosso discurso, pela nossa enunciação, ela é de nossa responsabilidade. Alguns autores, inclusive, da análise do discurso discordam um pouco desse posicionamento do Foucault, porque muitas vezes a gente não consegue garantir, a gente não tem como se responsabilizar por algo que ainda não foi produzido, mas ele tem ainda a sua razão, porque é claro que quando nós escolhemos um determinado efeito de um determinado recurso linguístico, quando nós utilizamos uma linguagem mais formal ou uma linguagem informal, quando somos mais agressivos ou somos mais delicados, essas escolhas que muitas vezes nós fazemos por conta do nosso objetivo comunicativo, acabam sim sendo responsáveis e, claro, gerando consequentemente posições desse interlocutor. Continuando, a gente também tem algumas questões importantes para a gente entender sobre essa posição do autor, né? Essa função de autor, né? Nós temos a composição autoral, que é utilizada para denominar os processos que dizem respeito aos lugares definidos socialmente para os sujeitos no mundo. Então, quando a gente fala em composição autoral, nós estamos pensando nas situações comunicativas, né? Esses processos que acontecem e que estão relacionados aos lugares desse sujeito. Então, a posição que aquele sujeito vai exercer numa determinada situação comunicativa. E a gente também tem a composição textual, que é utilizada para denominar os processos que dizem respeito às posições sujeitos definidas discursivamente para os sentidos no texto. Então, são duas composições
diferentes. Elas são familiares, né? Elas se complementam. A composição autoral está relacionada ao lugar que aquele sujeito ocupa no mundo, né? Pensando a situação comunicativa, quais são as ideologias, quais são as questões sociais imbricadas ali naquela posição do sujeito. E aí a gente vai para a materialização, porque quando a gente pensa nessa composição textual, aí nós estamos pensando o quê? Em que momento do discurso aquele sujeito acaba aparecendo. E é ali que o efeito de sentido do discurso vai acontecer, né? Que o discurso vai se manifestar. Então, essa é a complementação que a composição textual faz com essa composição autoral. E é muito importante quando nós vamos produzir um determinado texto, nós vamos produzir um determinado discurso, que a gente conheça essas posições. Então, por exemplo, se eu sou uma funcionária de uma empresa, uma multinacional, e eu sou responsável pela área de marketing dessa empresa, e eu preciso montar uma publicidade, um anúncio publicitário para comercializar esse produto. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é a minha posição de sujeito ali, enquanto produtora desse discurso, né? Eu tenho a posição de autora, porque eu que vou me responsabilizar por esse ato de dizer, mas, ao mesmo tempo, qual é a posição que eu vou exercer socialmente naquela situação comunicativa. E aí eu vou ter a questão das formações discursivas, a análise que eu vou fazer dos meus interlocutores, esperando criar determinados estereótipos e, consequentemente, gerar um efeito de sentido específico. Então, isso acaba gerando o quê? Aí, depois que eu faço toda essa análise, eu vou para a produção do discurso. E aí, na seleção dos recursos, no momento em que eu me coloco no texto, é que eu tenho essa composição textual também. Bom, dando sequência, agora nós vamos falar a respeito da função autor e do efeito autor. Quando nós pensamos, então, nessas duas questões, a função autor, ela está mais dimensionada pelo nível enunciativo, na relação que o sujeito tem com a sua formulação, com a tentativa de controle da articulação textual. Então, a função autor é aquele momento onde o autor, né, na posição de sujeito do discurso, ele tenta controlar o seu texto, ele tenta controlar os recursos linguísticos, ele tenta selecionar o que ele acha mais importante para aquela situação. Então, ele está nessa tentativa de controle porque ele vai manuseando com esses elementos, com essas materialidades discursivas que ele tem à sua disposição. Agora, o efeito autor é definido como o processo de legitimação de um discurso, a partir de uma instituição e de um discurso já legitimado. Então, o efeito autor é quando aquele discurso ele é aceito. Então, é quando ele vai, né, não necessariamente ele precisa ser publicado, mas é quando a gente tem esse discurso aceito em alguma instituição social. Aceito, né, pelas instituições públicas, pelo público daquele discurso. Então, no caso que eu comentei anteriormente, né, de produzir ali um produto, um anúncio publicitário. Quando esse anúncio ele é aceito, então, ele gera comentários, a minha empresa começa a vender mais produtos por conta daquele discurso. Então, aí eu tenho um efeito autor, porque quer dizer que ele está sendo legitimado na sociedade. Quer dizer que as ideologias, que as crenças, que tudo que está construído naquele discurso foi aceito por algum grupo e normalmente pelo grupo que nós esperamos que ele seja aceito. Então, função autor é quando a gente tenta controlar como que esse discurso vai ser produzido e manifestado, e o efeito autor é quando ele está com o discurso legitimado, e aí a gente tem o efeito de sentido provocado por aquela autoria. Bom, na sequência agora nós vamos falar sobre essa legitimação. Então, como que a gente faz, né, como que acontece esse processo, né, de legitimação? Nós vamos entender a legitimação por um processo que dá conta do movimento de fixação do sujeito em uma formação discursiva, entre a produção do efeito texto e a produção do efeito autor em um acontecimento discursivo específico, quando a legitimação se dá na própria textualização. Então, a legitimação é justamente esse momento onde a gente vai ter uma fixação desse sujeito na formação discursiva, então ele também vai passar por esse processo de formação discursiva, e aí a gente tem esse discurso legitimado, ou seja, ele foi aceito.
Então, isso é muito importante, né? Quando nós produzimos um discurso, nós pretendemos que ele seja aceito por alguém, mesmo que esse texto não seja argumentativo. E para isso a gente precisa desse processo de legitimação. Uma questão importante quando nós falamos em discurso, né, quando nós falamos sobre o discurso, sobre a análise do discurso, é que nós estamos sempre observando o que foi dito, o que não foi dito, nós também analisamos. Então, há também essa observação sobre a forma, né, a legitimação do discurso também é um ponto importante para esse processo. Então, esse autor, que também é sujeito, que também tem posições sociais no mundo, ele precisa legitimar esse discurso, ele precisa fazer com que aquele discurso se torne eficaz, que os efeitos de sentido aconteçam, mas nesse percurso, por conta de todas as ideologias, por todas as informações que são perpassadas, que estão na nossa consciência, que estão na nossa vivência diária também, a gente acaba tendo a contradição discursiva. É muito comum que isso aconteça. E vamos observar agora, então, de que modo isso se efetiva. Bom, como nós observamos, a questão da autoria ela é formada, então, por um processo relacionando aí a função autor, o efeito autor, a composição autoral e, consequentemente, a legitimação. Então, para a gente legitimar um discurso, fazer com que esse discurso ele seja aceito pela sociedade ou pelo grupo para o qual ele é destinado, né, para o grupo de interlocutores, a gente tem que pensar nessa função autor, no efeito de sentido, os recursos que nós vamos utilizar. Então, tudo isso é pensado. Agora, o que é contradição discursiva e como que isso vai acontecer? Bom, a contradição na análise do discurso não significa necessariamente a oposição de elementos, mas nos ajuda justamente a designar teórica e analiticamente as múltiplas direções que os sentidos podem tomar. Então, a contradição discursiva está mais marcada nesse processo de termos várias interpretações, de termos vários efeitos de sentido, do que normalmente uma contradição no sentido argumentativo de dizer que nós temos algo a favor e algo contra, né? E imediatamente a gente pensa assim, é contradição discursiva, quer dizer que ele está se contrariando, que ele está dizendo o inverso do que ele pretendia. Pode ser que isso aconteça, mas não é necessariamente esse sentido da contradição. Aqui a gente pensa no caminho que os efeitos de sentido vão realizar. Por exemplo, tem um caso de propaganda aqui no Brasil de uma marca de produto de beleza que tinha um objetivo específico, né? A marca tinha um objetivo de veicular uma questão de diversidade, né? De favorecer as diversidades, era relacionado a um produto de Dia dos Pais, então trazendo várias formas, né, de ser pai no mundo. Pode ser que a empresa tenha previsto a polêmica e até a discussão que ocorreu por conta da situação, mas, de repente, ela não tinha pensado nisso. E aí o caminho do efeito de sentido provocado na sociedade foi inverso. Ou ainda que essa empresa esperasse que tivesse uma polêmica, muito preconceito, muito julgamento, e a empresa, né, a população fez uma comoção auxiliando e defendendo essa marca. Então, o efeito de sentido nessa contradição discursiva é isso, é esse caminho que, sem querer, acaba sendo gerado justamente porque nem sempre nós damos conta da formação discursiva e nós damos conta de prever todos esses elementos. Bom, o que os teóricos falam a respeito, então, dessa contradição? O Adorno ele vai definir a contradição discursiva como os efeitos de sentido que apontam para distintos, porém concomitantes, processos históricos. Isso é, a composição de tendências históricas diferentes e irredutíveis umas às outras em uma unidade material do sentido, uma unidade que não cessa de se dividir em dois. Então, nesse caso aqui, quando a gente pensa nessa questão, é porque esses processos eles são distintos, não necessariamente opositórios, mas eles acompanham processos históricos diferentes. A noção de irredutibilidade, né? O que seria essa noção e por que ela é importante para a gente entender a questão do discurso, principalmente quando a gente vai para a parte de compreensão e de interpretação desses discursos?
é uma impossibilidade de uma síntese, de uma redução ou de uma simplificação dos contextos de produção existentes no discurso. Essa noção é a base para compreender o que é uma contradição e não a confundir com uma oposição. Trata-se de um complexo, né, em relações de desigualdade, contradição, dominação, subordinação, resistência e diferença. Bom, por que a gente está falando desses elementos, né? Contradição, dominação, subordinação? Porque quando a gente fala em análise do discurso, grande parte dos estudos e das maiores, né? Por exemplo, o Piaget, o Foucault, eles fizeram estudos sociais, né? O Foucault, inclusive, ele tem uma análise pensando no comportamento humano. Então, ele estuda o discurso por meio do comportamento do ser humano diante do poder, diante da subordinação, as posições sociais exercidas por conta desses poderes exercidos por instituições específicas. Então, tudo isso acaba implicando nessa contradição discursiva, que vai gerando entendimentos diferentes. Por isso que a gente não tem uma significação opositória, né? Eu disse para vocês, eventualmente pode acontecer disso acontecer, né? De haver essa contradição opositória. Mas normalmente é só uma questão de posicionamentos históricos diferentes, né? Principalmente quando a gente não considera as condições de produção, ou ainda quando a gente considera as condições de produção e a gente considera também as condições de recepção, que é o momento onde um determinado interlocutor, num determinado momento social diferente daquele em que foi produzido o discurso, ele tem contato com esse discurso. O efeito de sentido, 40 anos depois daquele texto ser produzido, com certeza gerará essa contradição discursiva, né? Poderá seguir por um caminho diferente, um percurso histórico diferente. E isso é perfeitamente aceitável, justamente por isso, porque nós estamos considerando que esse nosso interlocutor, para quem nós produzimos esse discurso, ele não necessariamente estará no mesmo momento e na mesma situação comunicativa que nós. Por isso que há essa abertura para essa possibilidade de contradição. Uma outra questão importante também é o apagamento do discurso, que é o que nós vamos ver agora. Quando nós pensamos no apagamento do discurso, nós estamos pensando em apagar qualquer elemento, é mudar a configuração discursiva do sentido. Pensar a contradição como uma composição e não uma somatória é uma tentativa de olhar para a especificidade de cada um dos elementos e o seu funcionamento na produção dos sentidos, sabendo que alguns podem ter força predominante em relação a outros. Então, esse apagamento no discurso, muitas vezes, esse apagamento ele é proposital, para gerar essa contradição, para gerar essa nova significação. E, normalmente, tudo isso associado principalmente ao poder exercido por determinadas instituições, por determinadas ideologias e por determinadas posições sociais. Agora nós vamos falar a respeito da autoria e das diferentes materialidades e efeitos de um texto. Ou seja, como que as materialidades presentes num discurso, e principalmente no texto, que é quando nós vamos pegar esse discurso e transformá-lo em algo concreto, como que esses elementos estão associados, então, à questão da autoria e como que eles nos auxiliam na produção de sentidos. Então, vamos lá observar qual é, então, essa posição sujeito, né? A posição sujeito é o efeito do texto na relação com as condições de produção. A influência direta entre as condições de produção, as ideologias e o posicionamento social do sujeito em um dado momento comunicativo. Então, quando eu penso em posição de sujeito, eu estou pensando nesse efeito de sentido, né? Esse efeito de sentido que é construído com base nas condições de produção. Então, todos nós somos perpassados por condições de produção em qualquer situação comunicativa. E aí, junto a essas condições de produção, a gente também tem as nossas ideologias, as nossas crenças, os conhecimentos já sistematizados, e isso gera, claro, uma determinada posição
de sujeito, uma determinada forma de manifestar esse texto e manifestar também nosso posicionamento, o nosso discurso, que acaba, por mais que a gente tente silenciar, que a gente tente apagar ali algumas questões, né, que a gente considera mais ideológicas, que a gente quer tentar deixar o discurso neutro, ele acaba aparecendo de alguma forma. Bom, quais são as materialidades, então, significantes no discurso? A linguagem verbal, ela não é a única materialidade de significação. Ela é importante, né, até porque a gente se comunica muito pela linguagem verbal, principalmente pela fala, mas claro que a gente usa a escrita, e quando a gente pensa em análise do discurso, sem dúvida alguma, a escrita ela é muito mais considerada, porque a gente tem ali a materialização concreta, registrada, né, daquela linguagem. Então, na AD, claro que a gente vai se aproveitar bastante dessa linguagem verbal escrita, mas a fala também a compõe, mas ela não é a única. Nós temos formas não verbais de linguagem que também produzem efeito de sentido e denotam especificidades comunicativas, então, e discursivas. Isso é extremamente importante aí para a gente considerar nesse processo. Isso quer dizer que, num texto multimodal, por exemplo, vamos supor uma canção. A gente tem na canção a soma de duas linguagens diferentes. A gente tem a linguagem verbal, expressa pela letra dessa canção, e a gente também tem a linguagem não verbal, configurada ali pela composição, pela melodia dessa canção. E normalmente a gente faz o quê? A gente pensa assim, é a letra que traz o sentido dessa canção. Traz sentido, mas não só a letra, né? A letra e a melodia, elas trabalham juntas para que haja um efeito de sentido. Tem muitas teorias, inclusive musicais, né? E algumas teorias bem aleatórias que falam que músicas construídas em tons musicais maiores, né, com acordes em notas maiores, são músicas alegres, enquanto outras músicas que se compõem numa melodia, num campo harmônico com notas menores, são músicas tristes. E, na verdade, assim, isso não influencia diretamente na produção de sentido. O que vai fazer com que essa música traga sentido para nós, traga efeito, né, provoque alguma sensação junto com a letra? O ritmo. A forma como aqueles instrumentos musicais são organizados para produzir aquela melodia. Então, é nesse sentido que a gente analisa a linguagem não verbal. Sozinha ou acompanhada da linguagem verbal, ela também produz sentido, porque há uma combinação. E a combinação desses signos não linguísticos, né, desses signos não verbais, é que faz com que a gente tenha um entendimento e uma determinada reflexão sobre aquele conteúdo. Bom, continuando, agora eu vou falar a respeito desse sentido não verbal. Por exemplo, aqui eu estou trazendo uma tirinha para vocês, né? Na verdade é um quadrinho da Turma da Mônica e ele é totalmente isento de linguagem verbal. A gente só tem aqui a linguagem não verbal. Mas a gente consegue entender por duas razões. Porque quem que consegue entender? Nós, brasileiros, que conhecemos a Turma da Mônica. Aqui a gente tem claramente o Cebolinha fazendo malabarismo com maçãs e a Magali fazendo malabarismo com restos de maçãs, porque ela comeu tudo. O que ocasiona o humor nessa tirinha? Duas questões. Primeiramente, porque nós já somos familiarizados com o recurso imagético, então nós conseguimos interpretar porque nós temos esse conhecimento sobre as imagens utilizadas, a gente tem familiaridade com o HQ. E segundo, porque a gente conhece o contexto da Turma da Mônica. A gente sabe que a Magali, ela é estereotipada como uma criança comilona. Uma vez eu estava dando uma disciplina de língua portuguesa num curso presencial numa universidade pública e nessa universidade, nesse curso, tinha alunos de intercâmbio. E nós tínhamos uma aluna que tinha vindo de... Eu não me lembro se era da Angola ou do Moçambique. Ela vinha de um desses dois países, ela estava no Brasil há 2 meses, então ainda se inteirando, né, sobre as questões culturais do Brasil. E eu apresentei essa tirinha para falar de linguagem não verbal, a turma toda deu risada e ela levantou a mão e falou: professora, eu não entendi. Por que ela não entendiu? Porque ela não domina a linguagem imagética? Não, porque ela não domina as condições de produção da HQ da Turma da Mônica, porque ela não conhecia a Magali. Então, os efeitos não verbais também refletem essas condições de produção.
Bom, e agora vamos falar sobre a imbricação material, né? Como que esse processo acontece? Quando eu falo em imbricação material, eu estou falando nessa sobreposição. Justamente o que eu falava sobre o gênero canção, o fato da linguagem verbal ou da linguagem não verbal se sobressair, se há essa sobreposição, se uma significa mais que a outra, né? E ocorre justamente pela incompletude constitutiva da linguagem em suas diferentes formas materiais. Dessa forma, algumas linguagens ou efeito de sentido sobrepõem-se na produção de um discurso. Normalmente, por mais que o gênero canção ele tenha a mesma significância, né, tanto na melodia quanto na letra, quem não tem conhecimento musical, melódico, pode ser que se aproprie muito mais da significação da linguagem verbal. Então, isso é uma imbricação, é quando no momento da recepção desse discurso, uma das linguagens ali empregadas acaba se sobressaindo por conta dos efeitos de sentido provocados. Então, é extremamente importante que a gente considere isso, principalmente no nosso contexto atual, quando a gente vivencia em um momento muito mais digital, tecnológico e, consequentemente, a maioria dos gêneros discursivos já tem sofrido transformações ou então sendo adaptados aí para contextos digitais. E isso acaba gerando esse processo de linguagens verbais e não verbais interagindo aí no discurso. Chegamos a mais um momento de situação-problema, agora envolvendo então a questão da autoria e da materialidade discursiva. E para isso eu convido você a acompanhar a situação-problema deste momento. Bom, no último encontro da ONG, né, nós estamos pensando aí justamente no encontro de uma ONG que está discutindo sobre as questões das questões raciais, da identificação negra. E aí, nesse último encontro, então, da ONG, uma das mulheres da comunidade leu uma reportagem tratando do protagonismo feminino na mobilização da resistência e preservação da comunidade quilombola. Após essa leitura, a mulher percebeu que em sua comunidade havia certa resistência por parte dos homens em relação à participação das mulheres como líderes em momentos decisivos. Para tratar dessa questão, você propôs a leitura de um excerto da reportagem intitulada "Após 130 anos da abolição, mulheres quilombolas se colocam à frente da luta por direitos", que foi publicada no caderno Ela, do site do jornal O Globo. Então, agora nós temos um contexto envolvendo esse posicionamento, esse protagonismo feminino em uma comunidade, onde também foi percebido uma certa resistência do público masculino. Então, o texto que vai ser considerado aqui para discussão é essa reportagem que traz essas informações a respeito dos anos da abolição e do desenvolvimento de protagonismo e de preservação das comunidades quilombolas. Bom, vamos ver então os questionamentos relacionados a essa situação-problema. Primeiro, então, podemos dizer que há unidade nessa composição textual? Pensando no texto, né, na reportagem que foi divulgada. Que vozes estão presentes nela? Essas vozes estão em conflito? O que caracteriza a materialidade linguística? E a materialidade imagética? Como você pode abordar essas questões de forma leiga com a comunidade? Bom, a gente tem então aqui um trecho dessa reportagem, né, com a imagem, inclusive, das mulheres. O título, né, após 130 anos da abolição, mulheres quilombolas se colocam à frente da luta por direitos. Vozes femininas lideram luta por titularidade de terras de quilombos. E aí um fragmento da Vanini, né, uma das entrevistadas, que disse o seguinte: ser mulher negra quilombola é ser mulher de coragem. A frase dita pela avó soou como um presságio aos ouvidos de Rafaela Fernandes. Aos 21 anos, a jovem moradora do Quilombo Botafogo, em Cabo Frio, já entendeu o peso da luta que carrega em nome de sua ancestralidade. Também está nas mãos de sua geração manter vivas a memória e a resistência das 120 famílias que vivem ali. Bom, como que a gente pode observar, então, esse texto e as questões da análise do discurso que a gente abordou ao longo da nossa aula, ao longo da nossa discussão?
Primeiramente, que todos os elementos que compõem o texto promovem um efeito de sentido da unidade na composição textual, uma vez que as diferentes vozes mobilizadas convergem para um efeito de coincidência. Qual seria esse efeito de coincidência que foi mobilizado aqui? Nesse caso, vozes femininas, um protagonismo feminino que defende e que está lutando para exercer a sua função e principalmente para conseguir, né, essa titularidade das terras, por essa luta, né? Naquele fragmento que a gente observou tem toda essa discussão de identidade, de ancestralidade, a valorização e a percepção de que é uma luta contínua, que ainda tem que continuar acontecendo com as próximas gerações. Então, todas as vozes ali empregadas vão para o mesmo efeito de coincidência, né? Não foi apontado ou abordado uma questão ali nesse sentido. No entanto, essa composição se constrói, na verdade, na contradição. Qual é a contradição que vai aparecer ali, né? A oposição ali ao discurso de senso comum de que a mulher é um sexo frágil, doce, que não deveria lutar. O texto e a imagem caminham no sentido contrário e de que a mulher é forte, corajosa e capaz de lutar. Então, na verdade, assim, quando a gente pensa nessa questão da contradição discursiva, ela não está presente na materialidade do texto. A gente faz uma análise das formações discursivas existentes na sociedade, que normalmente, né, são empregadas desse tipo de estereótipo, né, da mulher sexo frágil, que não realiza lutas, né? Tudo bem que nós já estamos numa constante evolução para isso já há algum tempo, mas a gente ainda ouve determinados discursos marcados por esse estereótipo, por esse ethos. Mas é muito legal porque esse discurso caminha nessa oposição. E a escolha de levar esse texto foi muito proposital, porque se havia um grupo de homens ali, né, resistentes a esse posicionamento, a essa luta, esse texto poderia auxiliá-los quando eles vivenciassem, né, lessem, né, ali de forma materializada, essas práticas de mulheres que estão lutando para esse tipo de situação, por conta de sua identidade e também das titularidades, né, de quilombos. Então, isso é muito interessante, porque aí a gente utiliza um texto justamente para demarcar, para desconfigurar aquela formação discursiva que foi apresentada anteriormente. Chegamos então a mais um momento de interação. Agora nós vamos falar a respeito da autoria e eu lanço novamente uma pergunta para você, que é a seguinte: de que modo as materialidades discursivas auxiliam na compreensão do discurso? Então eu aguardo a sua contribuição e nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então, agora vamos observar a pergunta. Então, de que modo as materialidades discursivas auxiliam na compreensão do discurso? Bem, na verdade, as materialidades discursivas, elas são a etapa mais fácil da gente analisar, porque justamente está presente ali naquela superfície textual. Então, como nós temos identificação com a combinação desses signos, se a gente for pensar, por exemplo, na linguagem verbal, a gente tem conhecimento sobre os recursos linguísticos. Se a gente estiver analisando um poema e esse poema tiver figuras de linguagem, a gente vai compreender, claro, se a gente conhecer as figuras de linguagem. Então, a gente consegue entender o humor presente nas tirinhas, na charge, no meme, que é um gênero hoje que a gente vê bastante no dia a dia. Então, nós temos essa percepção do sentido. Então, é muito mais fácil para a gente buscar esse efeito de sentido. E outra, além disso, essas materialidades discursivas acabam nos dando indícios também das condições de produção, que é uma grande reflexão que nós temos que fazer antes de produzir um determinado discurso, ou antes de ler ou interagir com um discurso de outra pessoa, porque são essas condições de produção as protagonistas aí para que a gente entenda a configuração daquela situação comunicativa. Então, é nesse sentido que as materialidades linguísticas e discursivas vão nos auxiliar na busca dessas condições de produção e também trazendo essa familiaridade que nós já temos com essas expressões, com esses recursos, e que aí a gente consegue trazer uma significação maior e realmente gerar o efeito de sentido esperado ou não daquele discurso. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa aula, né? Esse momento agora é para fazer alguns resgates importantes aí sobre a nossa aula, sobre os conteúdos que nós abordamos ao longo dessa nossa terceira unidade. Bom, vamos ao quadro para observar que eu trouxe aqui um esquema representando justamente essa relação que nós temos aí com a produção do discurso. Então, nós temos lá a autoria, o autor desse texto, né, que claro, exerce uma determinada função, também tem algumas funções, obrigatoriamente ele vai ter posições sujeito. Essas posições sujeito são marcadas inclusive por condições sócio-históricas, então é claro que isso vai ser determinado historicamente, determinado por poderes maiores, por outras instituições. Quando nós exercemos, então, essa posição de sujeito, quando nós entendemos qual é a posição discursiva que nós vamos realizar, a gente tem esse entremeio. O entremeio é justamente aquele momento, né, aquele espaço que nós temos entre a posição do sujeito e a formação discursiva, né, que nós temos sobre o nosso interlocutor e o nosso interlocutor. O entremeio é esse espaço que temos entre esses dois elementos, que aí é a produção de sentido. Além desse entremeio, a gente tem uma imbricação material, que é justamente quando a gente vai fazer a análise desse efeito de sentido. Para a gente sair desse espacinho, né, desse entremeio, e fazer com que esse sentido se torne realmente um discurso e signifique, a gente vai observar essa imbricação material, se há ali uma sobreposição, se não há sobreposição de alguma linguagem, a gente vai analisar essa materialidade significante e aí sim nós vamos ter a produção de sentido, porque é nessa materialidade que a gente vai observar tanto os efeitos, os recursos de linguagem, os recursos de diferentes formas que o autor, na posição de sujeito, construiu, mas ao mesmo tempo a gente também vai conseguir resgatar as questões de condições de produção. Então, é esse o círculo, né, vamos pensar assim, né, o movimento que o discurso normalmente é realizado. Claro que aqui nós ainda não estamos considerando alguns fatores que acabam perpassando, né? Por exemplo, lá em autoria e na posição de sujeito, a gente também é perpassado por condições de produção, formações discursivas. Quando nós estamos analisando essa imbricação material e a materialidade significante, a gente também tem a questão do pré-construído, as heterogeneidades discursivas de diferentes formas que a gente consegue reconhecer. A gente também tem essa heterogeneidade constitutiva,
ativa e marcada ou não marcada, presente no momento em que nós estamos como autores e como sujeitos, porque nós somos perpassados por ideologias e por conhecimentos diferentes. Então, o tempo todo nós estamos nessa movimentação entre dialogar conosco mesmo, né, conosco, dialogar com esses conhecimentos e conceitos que nós já temos inconscientemente armazenados, e também dialogando com o nosso interlocutor, até porque a produção de sentido, que é o discurso, só vai acontecer nesse diálogo com o outro. Então, é um processo em constante transformação e em constante movimento. Bom, eu estou encerrando, então, a nossa terceira aula. Espero que você tenha gostado dos conteúdos, que tenha sido uma aula esclarecedora, né, para apontar algumas lacunas que possam ter ficado em relação à leitura do seu material. Caso você não tenha lido os textos das situações problema, eu recomendo que você faça essa leitura, porque são textos interessantes e que trabalham muito bem com essa questão do discurso. E, sem dúvida alguma, espero que vocês tenham aprendido, tenham aí refletido sobre esse processo da análise do discurso. Semana que vem nós falaremos sobre ideologia. Então, é um momento importante também da análise do discurso, porque o tempo todo a ideologia está perpassada nas nossas manifestações discursivas. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.